Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a produção de mel em si. Não necessariamente sobre a apicultura ou sobre qualquer aspecto assim, mas eu vou falar sobre literalmente a produção. Como ocorre o processo fisiológico que leva a essa mudança do néctar para o mel. Então, a produção de mel ela se inicia quando as abelhas operárias, que são as denominadas campeiras, conectam o néctar das flores. As campeiras são as abelhas mais velhas da colmeia, a partir do 21º dia, mais ou menos, até a data da sua morte. Elas são as abelhas especializadas em sair e coletar este néctar, porque elas são as abelhas que têm as glândulas que já começam essa transformação do néctar em mel. Então, pela idade delas e pelo grau de desenvolvimento dessa estrutura, que elas são essas que vão para o campo. Então, o néctar é o principal produto para a elaboração do mel. Porém, não é raro ver abelhas coletando substâncias açucaradas como refrigerante e suco. Porque também funciona, a ideia principal é ter uma substância mais líquida que seja açucarada para poder ser transformada. Então também serve. O mel é produzido a partir de uma única flor e neste caso ela recebe o nome dessa flor. Ou seja, se a abelha for criada num ambiente que tem apenas flores de laranjeira, o mel vai se chamar mel de laranja. E dessa maneira que funciona esses mels que são específicos. Quando ela não se sabe ao certo de qual flor que ela pegou, ou tem várias, ou qualquer coisa desse gênero, o néctar, o mel, é considerado um mel silvestre. É o mais comum de se encontrar mesmo. As abelhas pegam qualquer flor que estiver pela frente, pegam qualquer mel, qualquer néctar dessas flores e acabam produzindo mel. Então o mel silvestre ele também é um pouco mais barato que os outros. O néctar, após ser colhido, ele é armazenado em um órgão que as abelhas possuem, que é denominado papo. Ali, nesse órgão, já começa sua transformação através de duas enzimas, que são secretadas na cabeça do animal. Então ele ingere o néctar, já secreta essas substâncias e dentro do papo já começa a transformação. As duas enzimas são a invertase e a glicooxidase. A invertase, ela converte a sacarose em dois outros açúcares, na glicose e na frutose. Enquanto a glicose oxidase transforma uma pequena quantidade da glicose em ácido glicônico, tornando o mel um pouco ácido para proteger de bactérias que iriam fermentar o mel. Então ele serve como uma maneira de evitar a fermentação. Após retornar às colmeias, essas abelhas campeiras, elas regurgitam, ou seja, elas botam literalmente para fora o néctar, que já foi um pouco transformado. Então ela já teve as enzimas já estão atuando e ela volta aquilo para dentro dos favos, que é aquela estruturinha que elas possuem. Dentro do papo, outras operárias, que dessa vez são as mais novas, elas começam a bater as asas em cima desses favos para poder ventilar dentro do favo e fazer com que a água dessa mistura comece a evaporar. Lógico que não é só o vento, a temperatura dentro de uma colmeia é muito elevada, então fica para cima de 30 graus Celsius. Então a temperatura mais essa ventilação faz com que a água evapore, deixando apenas o mel, vai ficar só essa substância que nós conhecemos. E após pronto, o favo então é fechado para ser aberto quando for preciso alimentar as abelhas. Geralmente as abelhas coletam na época de primavera, que é quando tem muitas, e mantêm principalmente por causa do inverno. Então é comum ser para esta época. Além do mel, as abelhas também consomem o pólen, que é um alimento mais proteico, que o pólen mesmo já pronto. Existe uma coisa também chamada bolo de pólen, que eles pegam esse pólen, misturam com um pouco de mel, para formar uma estrutura um pouco maior que também é consumida. E as rainhas que recebem, desde o seu desenvolvimento toda a vida, a geleia real, que é uma mistura entre pólen e uma secreção das abelhas. Então as abelhas rainhas só são as rainhas porque elas recebem essa alimentação que é diferenciada. Então é uma alimentação melhor, elas se desenvolvem mais, assim como seus favos também são maiores, então elas se tornam a rainha. E basicamente é isso que se tem quanto à alimentação. Aspectos são importantes para o apicultor na hora de ter um apiário. Primeiro, você tem que ter muitas flores em volta para poder as abelhas se alimentarem. E na época de inverno, principalmente após fazer a colheita do mel e elas não terem esse alimento, é de suma importância
que se ofereça uma substância açucarada. Existem várias receitas na internet, várias fórmulas diferentes. Eu vou deixar uma aqui só como exemplo, tipo aqui assim, só para mostrar mais ou menos como funciona. E essa estrutura, né, esse alimento é fornecido na época de inverno, pelo menos o suficiente para se alimentarem e não morrerem de fome. Então, é basicamente isso. É assim que literalmente se é feito o mel, né? Não é tipo... como que é o processo fisiológico para a produção. Espero que tenha agregado um pouco de conhecimento. É isso aí, valeu, até a próxima semana. Não se esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo, compartilhar com o pessoal no Facebook principalmente, para que a palavra se desenvolva. E é isso aí, busquem conhecimento e até a próxima.